Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Laura, eu sou estagiária aqui da Health, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre gastrite, tá? Um pouquinho da fisiopatologia, um pouquinho também voltando para a nossa prática clínica como nutricionistas. Para quem não me conhece, sou eu que faço a parte dos resumos aqui da Health, principalmente resumos de artigos, resumos de aula. Então, acredito que a maioria de vocês já teve algum contato indireto comigo. Oi, Julinha. Beijo. Então, gente, primeiramente, o que é a gastrite? A gastrite é uma inflamação da mucosa gástrica, tá? Dessa parede interna que reveste a superfície do estômago. Existem alguns tipos diferentes de gastrite, tá? Aqui a gente vai se focar principalmente em um que é o mais prevalente, e ela pode ser classificada como aguda ou como gastrite crônica, tá? Normalmente, a gastrite envolve sintomas de dor, dor no estômago, queimação, enjoo, falta de apetite e perda de peso, né? Por conta desses sintomas, a pessoa não consegue nem se alimentar bem, são dores bem intensas, dependendo do grau da gastrite, tá? E das crises. Primeiro, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre os mecanismos de proteção da mucosa gástrica, né? A gente sabe que o nosso estômago tem um conteúdo muito ácido, além de ter também aquela digestão mecânica do alimento, né? Então, precisa haver alguns meios de proteção dessa mucosa para evitar danos, né? O primeiro que eu vou conversar com vocês são as células epiteliais justapostas, elas são bem juntinhas e elas são cobertas por uma camada lipídica, tá? E aí isso vai conferir a elas uma propriedade de impermeabilidade, justamente para não deixar esse conteúdo ácido danificar as células e o estômago acabar digerindo a própria parede, né? A gente tem também um muco espesso, né? A gente tem várias células ali que vão secretar um muco, e esse muco contém bicarbonato, justamente para tamponar o pH, né? Para deixar aquele ambiente ali abaixo dessa proteção de muco menos ácido, né? Existem dois tipos de muco. Existe o muco solúvel, ele se mistura com o conteúdo do estômago e ele tem uma função lubrificante, tá? E essa função lubrificante vai impedir que hajam lesões mecânicas, lesões daquele conteúdo ali nas paredes do estômago, já que tem bastante movimento, né? E existe o muco insolúvel, que ele adere à mucosa e ele protege das ações das enzimas proteolíticas, ele retém o bicarbonato e forma ali uma interface alcalina, tá? A gente tem também a ação das prostaglandinas, que aumentam a irrigação sanguínea, diminuem a secreção ácida, né, no momento necessário, e promovem a secreção de bicarbonato, tá? E aí existem alguns fatores que podem ser gatilhos. Mais para frente eu vou falar principalmente de que tipos de gastrite são esses gatilhos que vão causar danos a essa mucosa. Eles conseguem atravessar toda essa proteção e danificar as paredes estomacais, né? Primeiro, a gente tem o ácido acetil salicílico, né? Ele consegue atravessar aquela camada lipídica que eu falei que confere a impermeabilidade. O excesso do consumo de álcool também. O álcool, como ele é lipossolúvel, ele consegue também romper essa barreira da mucosa, tá? Os anti-inflamatórios não esteroidais, eles reduzem a produção de bicarbonato, de muco, de GSH e a perfusão gástrica, né? Então, eles atuam ali danificando vários agentes protetores da mucosa. Existem também casos de refluxo gastroduodenal, onde o conteúdo que está ali no intestino, da mesma forma que a gente tem o refluxo gastroesofágico, onde o conteúdo do estômago passa para o esôfago, existe o refluxo gastroduodenal, né? E aí aquele conteúdo que está no duodeno, ele passa ao estômago. E como lá existem ácidos biliares, esses ácidos acabam atacando os componentes lipídicos da membrana e causam irritação, tá? Existem também alterações
de irrigação sanguínea que acabam causando uma menor produção de bicarbonato, né? E impedem o tamponamento dessa mucosa. Primeiro falando da gastrite aguda, tá? Normalmente, ela é uma gastrite transitória, ela é autolimitante, né? Ela está associada principalmente a alguns desses gatilhos que eu falei. O AS, os anti-inflamatórios não esteroidais, álcool, toxinas bacterianas, então, uma infecção intestinal, uremia, quimioterapia e radioterapia, né? Os principais sintomas são vômitos, dor, pode acontecer sangramento, pode até chegar também a uma ulceração, pirose, que é aquela queimação, e uma maior acidez estomacal, tá? Como eu falei, é um distúrbio autolimitado, então quando a gente tem a remoção desse agente agressor, o estômago volta ao normal, né? Volta a ser saudável, o quadro é reestabelecido. E a gastrite crônica, né? A gastrite crônica, ela pode causar alterações inflamatórias crônicas que podem danificar permanentemente essa mucosa e acabar gerando outros problemas, né? Gerando complicações. Pode acontecer a atrofia do epitélio glandular do estômago. Então, aquelas várias glândulas que têm várias funções ali na mucosa gástrica, elas não vão funcionar mais da mesma forma. Pode ter uma destruição da mucosa gástrica e danos ao DNA, né? Esses danos podem até levar ao desenvolvimento de um câncer. Essa destruição da mucosa gástrica, por exemplo, ela pode gerar uma acloridria, que é a redução de produção de ácido, né? E também há uma diminuição do fator intrínseco. O fator intrínseco, ele é produzido ali pelas células da mucosa intestinal, e essa redução pode ocasionar uma deficiência de vitamina B12, como consequência, uma anemia perniciosa, falha da absorção de micronutrientes, né? E essa deficiência de B12 acaba causando um prejuízo no metabolismo de metionina, homocisteína e folato, tá certo? Pode falar. Então, pessoal, geralmente quando a gente fala de gastrite, a primeira coisa que vem na cabeça é o excesso de ácido clorídrico, né? Mas, como a Laura falou, existem também os casos com que há uma redução desse ácido clorídrico. E existe até mesmo o caso que a gente precisa suplementar o ácido clorídrico, no caso na forma de betaína HCl, principalmente em pacientes idosos. É aquela pessoa que come, não ingeriu líquidos e fica muito empachada, muito cheia, tem uma digestão muito lenta. Nesses casos, a gente consegue ter uma ideia. Então, é sempre interessante você perguntar para o seu paciente: a dor que você sente é em jejum ou é após comer? Se for em jejum, é excesso de ácido. Se for após comer, provavelmente é uma queda de ácido. Então, tu consegue ter uma ideia mais ou menos por meio dessas perguntas. Isso que a Laura falou de acloridria também acontece muito com o paciente idoso, né? A Morgana ela falou na aula sobre sarcopenia, que é uma condição que acontece naturalmente com o envelhecimento. Isso tudo culmina principalmente no aumento da homocisteína. No nosso módulo 7, a gente explica bastante porque essa homocisteína alta aumenta o risco cardiovascular, porque ela consegue ativar o endotélio, enfim, a LDL penetra, vai ser oxidada e tem todo aquele processo de aterosclerose. Então, vocês podem ver que uma pequena besteira, entre muitas aspas, no estômago pode aumentar o risco de doença cardiovascular. Então, é sempre bom a gente ter esse olhar um pouco mais macro, né, sobre as coisas e tentar corrigir, né, da melhor maneira. Pronto, as principais causas da gastrite crônica são a infecção por H. pylori, a gastrite autoimune crônica. Para quem viu a aula de doenças autoimunes, eu expliquei de uma forma mais completa, né, como é que ocorre o mecanismo das doenças autoimunes, os principais mecanismos. Tem também a gastrite atrófica multifocal crônica e a gastropatia química, tá? Quer falar alguma coisa? Não? Pronto. As principais complicações da gastrite, né? Então, o que essa gastrite pode acabar causando? Pode causar doença ulcerosa péptica, que é uma das mais comuns, pode causar atrofia gástrica, metaplasia intestinal, linfoma de células beta e adenocarcinoma gástrico, né? Que são alguns tipos de câncer que podem acontecer decorrentes a essa gastrite crônica, tá certo? Vou dar uma passadinha rápida na gastrite autoimune crônica, né?
Aqui a gente vai focar principalmente na gastrite causada por H. pylori, mas a gastrite autoimune crônica, ela representa menos de 10% dos casos de gastrite crônica. A gastrite atrófica é o nome, sabe dizer? Acho que é, né? Anticorpos Sim, é porque os autoanticorpos, né? Que atacam as células parietais, e as células parietais são responsáveis pela produção de ácido clorídrico. Pronto, ela representa menos de 10% dos casos de gastrite crônica, tá? Ela é uma doença um pouco mais silenciosa, então são poucos os sintomas. É causada pela produção de autoanticorpos, né? Esses autoanticorpos, eles vão atacar as células parietais. Essas células parietais, elas são as principais secretoras de ácido clorídrico, tá? E ela é uma inflamação que normalmente está mais limitada ao corpo e ao fundo do estômago, porque está aqui na frente, mas o fundo é essa parte aqui mais superior do estômago, né? E o corpo, essa parte aqui maior do estômago, tá? Esse ataque dos anticorpos às células parietais acaba promovendo a atrofia das glândulas, né? E como eu falei, acaba inibindo a produção de ácido, pode resultar em um bloqueio da produção de fator intrínseco, que também, como eu expliquei um pouquinho antes, esse fator intrínseco ele está envolvido com a deficiência de vitamina B12 e de anemia perniciosa, tá certo? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a gastrite causada por H. pylori, tá? Que é a principal causa. 90% dos casos de gastrite crônica são causados por H. pylori, tá? Estima-se que 50% da população mundial tenha essa bactéria, né? No Brasil, estima-se que são cerca de 60% a 70%, em países desenvolvidos, 20% a 50%, e em países em desenvolvimento, até 80% da população infectada por essa bactéria, tá? Mas ainda não se tem muita clareza sobre por que algumas pessoas acabam desenvolvendo a doença e outras têm a bactéria, mas não desenvolvem a doença, tá? Ela pode ser transmitida por saliva, fezes, por água, e as principais complicações são a atrofia e a doença ulcerosa péptica, tá? Eu até estava brincando com o pessoal aqui, que teve um caso de uma amiga minha que passou a infância no hospital com uma gastrite severa, né? Perdeu até anos de escola, porque a bonitona, quando era muito pequenininha, bebia água da vasilha do cachorro. Deve ter pegado uma bela do H. pylori, ficou doente. Enfim, já tomou seu anticoncepcional hoje? Às vezes uma das causas da H. pylori subir, que geralmente aqui, essa bactéria ela fica geralmente no duodeno, né, que é um ambiente mais alcalino. Se uma bactéria que vive no ambiente mais alcalino está subindo, geralmente o estômago ele não está tão ácido assim. Aí a gente também já pode pensar naquela questão da cloridria. E outra coisa, pessoal, quem atende consultório, quando vocês observarem gastrite, sempre vejam como é que está o estresse dessa pessoa, tá? O estresse ele vai causar bastante a questão da gastrite, né? Quem já ouviu da famosa gastrite nervosa, né? O paciente fica mais nervoso, estressado, ataca logo. E também excesso de café, né? Hoje em dia o mundo exige que a gente sempre seja produtivo 24 horas, domingo a domingo, e aí é muita cafeína para dentro e o principal que vai sofrer aí é o estômago. Não é essa galera que toma excesso de café, assim, eu acho um absurdo, né? O pessoal aqui, meu povo, funciona na base do café, viu? Eu acho que esse negócio muito mesmo. Lá na faculdade, meus dois pacientes que eu atendi, na verdade, 3 tinham gastrite nervosa. As pessoas às vezes já têm uma predisposição, aí tem um gatilhozinho ali de... era mais atacado em períodos de ansiedade. De estresse. Acho. Pronto, gente. A H. pylori, né, que esse é o nome completinho da bonita, que é Helicobacter pylori, ela tem uma alta virulência, porque ela tem vários mecanismos ali que permitem que ela se adapte ao ambiente ácido do estômago, né? Existem as adesinas, que permitem que ela se fixe ali na mucosa, tá? Existem os flagelos também, ela tem esses flagelos
e esses flagelos permitem que ela se movimente ali dentro da mucosa. A urease, liberada pela H. pylori, ela produz bicarbonato, então ela consegue sobreviver ali naquele ambiente ácido, tá? Ela consegue manter um ambiente ao redor dela alcalino. E também ela aumenta as citocinas pró-inflamatórias, tá? Gerando inflamação ali no estômago. Esses aqui são 3 genes, né, dessa bactéria que também contribuem para toda essa virulência, né? O VAC-A, eu acho que é assim que fala, ele promove uma secreção de bicarbonato. CAG-A. Vocês são bestas, gente, parece uma sala de maternal. Ele Todo mundo aqui é expectativo pela Leão. Que promove a ativação de vias de proliferação celular e inflamação, né? E o BAB-A, que promove a adesão celular, tá? Como é mesmo? Vá? É o VAC-H. A Morg perguntou, gente, eu fui explicar para ela. Pronto. A H. pylori, ela coloniza as células secretoras de muco do estômago, tá? Aí vai afetar a proteção da mucosa, causar inflamação e desencadear uma reação imune, tá? O diagnóstico, ele é baseado principalmente em testes sorológicos, no teste do antígeno fecal, aquele famoso exame de fezes que a gente se arruma todinho para ir, né? Pedrinho. E a biópsia endoscópica, né? Para verificar se há presença de urease, tá? O tratamento, mais para frente eu vou explicar a combinação de medicamentos, tá? Que faz parte desse tratamento, mas principalmente antibióticos como a amoxicilina, tetraciclina, aminoglicosídeo e também os sais de bismuto. E ali por um período limitado, né? Isso não pode se estender muito, os anti-inflamatórios não esteroidais, porque eles aumentam o pH e com esse aumento de pH eles acabam exercendo propriedades antimicrobianas, né? Anti-H. pylori. O padrão ouro de tratamento é a terapia tripla, né? Que é a primeira linha de tratamento que combina 2 antibióticos mais um inibidor de bomba de prótons. E caso haja uma falha desse tratamento ou uma reincidência, né? Existe a terapia quádrupla, que combina 2 antibióticos mais um medicamento inibidor de bomba de prótons, mais um composto bismuto, né? Que são os sais de bismuto. Bota só um tiquinho longe, só pra... Isso aqui eu nunca fiz, tá, pessoal? Mas pode ser muito interessante. Vamos supor, você tem um H. pylori que já está aumentando o pH do estômago. A pessoa está usando antibiótico que já atrapalha a questão da microbiota, a absorção de micronutrientes, ainda está usando um prazol. Talvez seja necessário, quando o paciente estiver fazendo o tratamento da gastrite, ele já suplementar uma quantidadezinha adicional, suplementar seja na alimentação ou suplemento, tá? Adicional da RDA, principalmente de ferro, zinco e magnésio, que são minerais que dependem do ambiente ácido. Então a gente vê o quê? O ambiente já não está mais tão ácido assim, ainda tem um prazol da vida, então já é interessante a gente aumentar um pouquinho, né? Já não é mais uma pessoa saudável, a gente precisa dar uma dose maior. Aí você pode aumentar em 50%, 40%, vai de cada um. Pronto, né? Em relação ao manejo nutricional. Gratidão. Água com limão, álcool em gel e gratidão. É o lema da blogueira, né? Então, o manejo nutricional, ele consiste principalmente em evitar alimentos que aumentem a secreção de ácido, né, naquele estômago, como chocolate, café, excesso de café, alimentos cítricos, alimentos picantes e bebidas carbonatadas, né, que são os refrigerantes. É bom. Quando a gente fala de pacientes, né, é muito importante a gente tentar identificar os gatilhos individuais para aquela pessoa. Pode ser que seja estresse, pode ser que seja que ela tolere melhor alguns tipos de alimentos e outros não, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Através de um diário alimentar e diário de sintomas, né? Aquela ferramenta que os meninos abordam muito do automonitoramento, que faz toda a diferença
Na prática clínica, dependendo do paciente, a gente pode adaptar, né, para ele monitorar também sintomas, ele se autoconhecer, né, ter autoconhecimento do corpo dele, do que vai promover esses gatilhos e do que ele tolera bem, né? Mudança de estilo de vida, então é bem importante que tenha uma restrição ou controle de álcool e cigarro, tá? Principalmente. Por favor. Galera, geralmente quem atende que vem paciente com gastrite, não sei se já. Geralmente o paciente ele vem com uma lista enorme do médico de alimentos proibidos. Vocês já chegaram a ver, já. É uma lista assim que é quase uma folha todinha. E olha só os alimentos que a gente realmente tem que ingerir, né? Porque o paciente ele sai do médico e não quer que eu vou comer. Ele está tirando tudo aqui. E tem alguns que não estão aqui, mas é muito individual. Por exemplo, tapioca. Quando eu estou com uma gastrizinha cruel, a tapioca é sagrada. Tapioca É muito interessante a pessoa se autoconhecer. Uma vez eu acompanhei um atendimento de uma moça que ela é vegetariana, né? E ela tem síndrome do intestino irritável. E aí, síndrome do intestino irritável, muitas vezes a pessoa trabalha com muitas restrições, né? Muitos alimentos acabam sendo gatilhos para crises, mas ela se conhecia tão bem, ela já conhecia o corpo dela, ela já conhecia o que ela tolerava bem e o que ela não tolerava, que a consulta fluiu bem melhor, entendeu? Então, é bem importante você estimular isso no paciente. E aí, utilizar as ferramentas, né? Ferramentas comportamentais, as ferramentas dentro da consulta, para conseguir ter esse feedback dele. Deixa eu passar mais uma coisa também, Laura, que acho que era interessante a gente comentar. Quem aí que já ouviu que na faculdade você tem que esperar 40 minutos para tomar um copo d'água depois da refeição? Sempre. Essa recomendação da ingestão de líquido, né, de 40 minutos antes, 40 minutos depois, ela é uma recomendação, pessoal, de gastrite. Ponto. Não é para todo mundo. Acho que um dos nossos primeiros conteúdos da Health Update, lá no Telegram, há um ano atrás, a gente explicou que tomar água depois da refeição, para quem não tem gastrite, ajuda na plenitude gástrica, a pessoa fica mais cheia, mais cedo, come menos, emagrece. Então, cada caso é um caso. Se o paciente está com o estômago ok, você pode pedir para ele tomar água durante a refeição, sim. Isso vai ajudar na saciedade, porque o que acontece? Quando você toma água, você está diluindo o suco gástrico. Então, o alimento passa mais tempo no estômago para ser digerido. Quem já tem gastrite é péssimo, porque a parede do estômago já está inflamado. Se está tudo ok, não tem problema nenhum. Gera saciedade, emagrece melhor. Então, cada caso é um caso. Pronto, gente. Esse aqui foi um artigo, né, que ele buscou determinar os efeitos da curcumina associada à terapia tripla, né, que foi aquela que eu expliquei, em pacientes com gastrite crônica. A intervenção, ela durou 8 semanas. Foram 100 pessoas com gastrite confirmada por biópsia, tá? E aí, a intervenção foi dividida em 2 grupos, né? Essas pessoas, o grupo controle fazia somente a terapia tripla, com omeprazol, amoxicilina, metronidazol, cada um 2 vezes ao dia. E o grupo intervenção fazia essa terapia tripla e suplementava 700 miligramas de curcumina 3 vezes ao dia, tá? O grupo que suplementou curcumina, ele teve uma diminuição, agora eu esqueci o que é essa sigla. É malodealdeído. É um marcador de peroxidação lipídica. O estresse oxidativo ele atua na membrana celular e isso aí aumenta. Então, se diminuiu, tem menos estresse oxidativo. Pronto, então teve uma diminuição do malondialdeído. Acabou tendo também uma redução de glutationa peroxidase, tá? Mas teve uma diminuição do dano oxidativo ao DNA, diminuição da inflamação ativa, diminuição da inflamação crônica, redução do marcador endoscópico gástrico e a taxa de erradicação de H. pylori nesse grupo foi de 86,4%, tá? No grupo controle, o malondialdeído não diferiu, teve um aumento de glutationa peroxidase, aumentou o dano oxidativo ao DNA e a taxa de erradicação foi um pouquinho menor, foi de 74,5%, tá? Os resultados, eles apoiam
um efeito benéfico do uso da curcumina, melhorando a histologia e a inflamação ativa e crônica nos pacientes em comparação com o grupo controle. A curcumina promoveu um efeito antioxidante e também uma melhor erradicação da H. pylori, e essa inibição ao dano oxidativo do DNA, ela tem um potencial anticancerígeno, né? Comentar alguma coisa? Não. Então, galera, a gente nunca usa a curcumina sozinha, tá? A curcumina, entre os polifenóis e fitoquímicos, ela é o que tem uma da menor disponibilidade que a gente conhece. Então, sempre quando vocês forem usar a curcumina, como por exemplo esse ativo que já teve efeito interessante, mesmo com esse porém de disponibilidade, a gente combina com a pimenta preta, que é o pipernigro ou piperina, certo? Só basta 10%. Acho que é 5 miligramas só, que já consegue aumentar a biodisponibilidade dessa curcumina, e acho que é 200%, é 100 a 200%. Eu acho que é 10% de pimenta preta para quantidade de... É 200 a 2.000, na quantidade de zero, mas, então imagina, a gente não pode dizer que vai melhorar isso aqui em 2.000%, né? Mas vai dar uma melhorada bem interessante. Pronto. Esse estudo aqui, ele investigou, né, o efeito protetor do chá verde no risco de gastrite crônica e de câncer. Ele foi um estudo de caso controle que aconteceu na China, né? Foram 136 casos de câncer no estômago, 166 casos de gastrite e 433 indivíduos saudáveis, tá? Foi observada uma associação inversa entre beber chá verde e ter gastrite crônica e o risco de câncer de estômago, tá? Acredita-se que haja uma relação dose-resposta, porque foram anos de consumo de chá verde, tá? Sugere-se um maior efeito protetor para câncer de estômago do que para gastrite, mas como não é um estudo de caso controle, é um nível de evidência ainda insuficiente, né? Ainda faltam mais evidências para apoiar esse uso do chá verde de uma forma mais validada. Esse outro estudo aqui, ele é bem geral, né? Na verdade, ele só apontou alguns extratos vegetais e compostos vegetais que podem ter um efeito benéfico na atividade do H. pylori, tá? Entre os compostos vegetais, principalmente compostos fenólicos, taninos, flavonoides, quinonas, cumarinas, terpenoides e alcaloides. E nos extratos vegetais tem esse bando de nomezinho bonito aí, que a gente vai disponibilizar os slides para vocês, então vocês podem ver depois com mais calma, tá certo? Mas eu lembrei de uma coisa que o Vitinho sempre fala, que é onde é que a gente encontra esses compostos aqui? É nos alimentos, gente. Então, consumir uma boa quantidade, uma boa variedade de vegetais, tá certo? Que são eles que vão ser fonte disso aí. Quer incluir alguma coisa? Não, é o gênio. Gente, peraí, eu vou... Não, aí afasta aí o quadradinho. Pode minimizar, né? Pronto. Esse estudo aqui, ele na verdade é sobre refluxo, né? Mas como são duas doenças muito semelhantes, eu acabei trazendo ele e queria fazer uma homenagem ao nosso querido doutor Davi Trompieri, né? Que a gente vê ali ele quase morrendo de refluxo várias vezes durante as aulas, tadinho, morre de tomar café, coitado. Mas é isto, né? Esse estudo, ele avaliou a eficácia... Gente, eu não tô conseguindo levar a sério. Ele tá sério olhando pra ti te julgando, Laura. Tá puto comigo. Quando ele vê... Enfim, avaliou a eficácia e segurança do uso de xarope de aloe vera no tratamento do refluxo, tá? O gel de aloe vera, ele tem se mostrado antioxidante, anti-inflamatório, analgésico, antiproliferativo e antidiabético, tá? Foram 4 semanas de um ensaio clínico randomizado e controlado com 79 pessoas com refluxo, tá? Foram avaliados sintomas de azia, regurgitação, flatulências, disfagia, náusea, vômitos, enfim, vários sintomas. O primeiro grupo
ele tomava somente o xarope de aloe vera, 5 miligramas de polissacarídeo por ml, né? Era um gelzinho ali com extrato padronizado. O segundo grupo tomava uma cápsula de omeprazol de 20 miligramas ao dia. E o terceiro grupo, ele tomava somente ranitidina, né? 150 miligramas em jejum e 150 miligramas antes de dormir, tá? O grupo que utilizou somente o aloe vera, ele teve uma menor frequência de todos os sintomas de refluxo, né? Nas semanas 2 e 4, que foi quando foram avaliados esses sintomas. Ele teve menos efeitos na redução de azia e flatulências em comparação com o omeprazol e ranitidina. E as frequências dos outros sintomas foram comparáveis, né? Então, para os outros sintomas, ele funcionou tão bem quanto os medicamentos. O xarope de aloe vera se mostrou seguro e eficaz, reduzindo a frequência desses sintomas, né? E quando a gente vê, mas ele teve menos efeito que ranitidina e omeprazol. Gente, a gente está comparando com medicamentos, né? Eu acredito que a gente pode ver um sucesso muito grande, dado que foi comparado uma coisa natural, que é o extrato de aloe vera, o xarope de aloe vera, na verdade, comparado com medicamentos, né? Que tem efeitos colaterais, que seu uso prolongado pode ser danoso. Então, gente, vamos finalizar aqui. A nossa aula de gastrite está acabando, tá? Esse artigo aqui, ele trouxe alguns estudos que abordaram a relação entre H. pylori e o uso de probióticos, tá? Mas eu vou focar nesse, que foi um RCT com 53 homens que deram H. pylori positivo. A intervenção durou 3 semanas, né? E foram divididos em 2 grupos. Um grupo tomou um leite fermentado com esse Lactobacillus johnsoni e claritromicina, né? 500 miligramas 2 vezes ao dia. E o segundo grupo tomou placebo e o mesmo medicamento, tá? Tem que clicar no... Pronto. Foi observado que o grupo que tomou o probiótico, ele teve uma redução da colonização por H. pylori e também uma redução da inflamação do antro e do corpo, tá? Em comparação com o grupo placebo. E esse segundo estudo aqui, ele foi realizado com 20 pacientes também com H. pylori. A intervenção durou 2 semanas. Foram divididos em 2 grupos, né? O primeiro grupo, ele fazia aquela terapia tripla com claritromicina, amoxicilina. É porque escreve assim. Tá valendo. E um inibidor de bomba de prótons, tá? 2 vezes ao dia por 2 semanas. E o segundo grupo tomou esses probióticos, tá? O grupo que tomou os probióticos teve uma taxa de erradicação de H. pylori de 100%. 5 indivíduos tiveram efeitos colaterais, mais aqueles desconfortos gastrointestinais, né, que é comum acontecer no início da terapia com probióticos, e houve uma menor flutuação da microbiota intestinal durante o tratamento. E o grupo que tomou os antibióticos teve uma taxa de erradicação de 90%. 4 indivíduos tiveram efeitos colaterais, tá? Mas como o N era um pouquinho pequeno desse estudo, ele também não é uma base de evidência tão grande, tá? Então era isso, gente. Muito obrigada pela presença e pela atenção. Quer falar, Vitinho? Só uma coisa, volta só mais um. Aqui, pessoal, você tomava terapia tripla 2 vezes por dia. Aí aqui já é interessante você perguntar para o seu paciente qual é o último horário que ele toma o remédio, no caso antibiótico, e aí tentar separar de 4 a 6 horas para ele tomar o probiótico. Nunca toma os 2 juntos, tá? Você tem que esperar umas 4 a 6 horas da última tomada, que digamos que é a maneira mais efetiva. Parabéns, Laurinha, foi top, aprendi pra caramba e agora já posso tratar minha gastrite baseada em evidência. Vamos tratar o bichinho, gente, botar em prática o que aprendemos aqui. Valeu, galera. Obrigada pela paciência, meu povo. Vou E finalizar aqui a quarta. reunião. Até a próxima quarta.